Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe nessa noite. Não trouxe ontem o estudo, terça-feira, mas estou trazendo agora. O título do nosso estudo é Deus corrige o seu povo. Então, Deus corrige o seu povo. A Bíblia diz que o pai corrige ao filho a quem ama. Então, o pai que não ama o filho, não o corrige, deixa ele fazer o que quer. Mas o pai que ama seu filho, ele corrige. E Deus ama o seu povo, Deus ama os seus filhos. Por isso, Deus os corrige. Então, Deus começa, primeiro, corrigindo o seu povo. E esta correção é para a igreja. Então, quem é o povo de Deus? A igreja. E os judeus, né? Então, depois que Deus corrige a igreja, corrige o seu povo, Deus entra em juízo com a semente da serpente. Então, Deus corrige o seu povo. Mas a semente da serpente, ele entra em juízo com ela. Então, no Apocalipse, existem 3 etapas para Deus alcançar todos os seus filhos nesta terra. Eu já falei dessas 3 etapas, né? Então, essas 3 etapas são os selos, as trombetas e as taças. Então, no Apocalipse, capítulos do 6 ao capítulo 8, capítulo 8, do verso do 1 ao 5, que são os selos, né? As etapas, as trombetas e as taças. Só que o Apocalipse, os capítulos do Apocalipse do 6 ao 8 e o 8 do verso do 1 ao 5 são os selos. Então, aí está falando dos selos. Então, o primeiro selo, o cavalo branco. O cavalo branco, ou melhor, o sistema do diabo usando as enfermidades para eliminar muitos deste mundo. Então, o cavalo, eu já disse que é o sistema. Então, o cavalo branco, o cavalo branco representa as enfermidades, que começou em 2020. Então, o sistema, o cavalo é o sistema, o cavalo, os 4 maus juízos de Deus, que está em Ezequiel, capítulo 14, estão em cima do cavalo, preste atenção. Então, estes 4 maus juízos, que é a guerra, que é a fome, que é a peste, que é o clima, eles estão sentados no cavalo. E o cavalo é o sistema do maligno. Então, significa que o sistema do maligno está manipulando a guerra, as enfermidades, a fome e o clima, o meio ambiente. Então, o cavalo branco, o sistema do diabo, usando as enfermidades para eliminar muitos deste mundo e tirar a fé do povo de Deus. Então, à medida que as enfermidades vão aparecendo, as pessoas que se dizem de Deus estão perdendo a sua fé. Este é o objetivo do cavalo branco. Então, eles querem tirar a fé do povo de Deus e colocar na saúde deste mundo. Então, ele quer também que o povo de Deus coloque a sua fé na saúde do mundo, neste órgão mundial que manipula a saúde. Só que os verdadeiros filhos de Deus não são enganados, mas muitos estão sendo enganados porque não querem acreditar na
palavra de Deus e nos profetas de Deus, que desde 2020 está avisando sobre esta saúde manipulada. Cavalo vermelho. Isso aqui eu estou falando dos selos, que é uma das etapas que Deus está usando para chamar o seu povo à atenção, acordar o seu povo do sono espiritual que estão dormindo. Então, cavalo vermelho, o sistema do diabo usando a guerra para eliminar muitas vidas e destruir este mundo com as suas cidades e glórias. Suas cidades e glórias. Então, as guerras têm destruído muitas pessoas, muitas cidades, muitos bairros, né? Deus usa estas coisas para abrir o entendimento do seu povo e se achegarem mais a Ele, Deus, e se fortalecerem e se santificarem. Então, Deus, Ele entregou nas mãos do sistema do maligno estes 4 maus juízos. Para quê? Para que o sistema do maligno manipulasse ou usasse estes 4 maus juízos de Deus para eliminar muitas pessoas e, ao mesmo tempo, Deus acordar o seu povo para se santificarem, para buscarem mais a Ele, Deus. Então, o cavalo preto, o sistema do diabo, usando as doenças e as guerras para trazer a fome. Então, este é o objetivo do sistema. Trazer a fome e a morte. Então, com as doenças e com as guerras, vem a fome, e com a fome, muitas mortes, né? Porque a falta de alimento traz as doenças, trazem a morte. Então, trazer a morte, levando o povo de Deus ao clamor a Deus por misericórdia e aprenderem a ouvirem mais o seu Deus. Também a dependerem mais do Pai Eterno. Então, com as pestes, né, as doenças, com as guerras, trazendo a fome, isto vai levar o povo de Deus a correr para Deus. Aqueles que verdadeiramente são de Deus, os que não são, saem com ódio de Deus, mas os que são de Deus vão correndo para Deus e passam a depender mais de Deus e clamam por misericórdia. Mas aqueles que dizem que são de Deus, mas não são, eles saem, se afastam de Deus com ódio de Deus. Então, cavalo verde, Apocalipse 6:8. Apocalipse 6:8 diz assim: e olhei e vi um cavalo amarelo. Nessas traduções é amarelo, mas no grego é verde. E olhei e vi um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra. Preste atenção, o que é que diz aqui? Quer dizer, aqui diz, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra. Então, a morte recebeu o poder para matar a 4ª parte da terra. Recebeu o poder de quem? De Deus, de Jesus. Porque o primeiro cavaleiro diz que ele saiu vencendo e para vencer. Ele recebeu o poder de Jesus, que está abrindo os selos. E este cavalo, esse 4º cavalo,
com seu cavaleiro, recebeu o poder para matar a quarta parte da terra com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Muitas pessoas dizem que o cavalo branco é o anticristo, mas é porque não olham para o cavalo amarelo, porque no cavalo amarelo está aqui resumido todos estes 4 maus juízos de Deus. Você vê bem aqui, aqui diz que e foi-lhes dado o poder para matar a quarta parte da terra com a espada, a guerra. Cavalo, segundo cavaleiro. Segundo cavalo. Com a fome, terceiro cavaleiro. Com a peste, o primeiro cavaleiro branco. E com as feras da terra. As feras da terra aqui não são só os animais ferozes, não. As feras daqui são os homens virados feras, comendo uns aos outros, avançando uns nos outros para os comerem, para os devorarem, como foi no tempo de Samaria, na fome que esteve lá, que a mãe comeu o próprio filho, como foi no tempo de Judá, quando o rei Nabucodonosor, o general dele, circulou a cidade com seu exército e esperou a cidade morrer de fome. E ele estava comendo seus próprios filhos. Então, são estas feras que avançam nos seus próprios filhos e comem. Então, se estas pessoas que dizem que o cavalo branco é o anticristo, lesse direito a Bíblia, eles estariam vendo que o quarto cavaleiro é a junção do primeiro, que é a peste, do segundo, que é a guerra, do terceiro, que é a morte, e do quarto, que é junta tudo isso com o clima. Verde vem de clima, vem de meio ambiente. Então, tudo isso junto vai levar à morte de uma quarta parte da terra. Então, e Deus está usando tudo isso para acordar o seu povo. Esta é a primeira etapa do Apocalipse. Deus está acordando o seu povo e ele começou a fazer isso em 2020 com a praga mundial. Porque para os filhos de Deus é acordar... Bem aqui. Desculpe aqui. Então... Cavalo verde, né? Cavalo verde. Apocalipse 6, 8. É o sistema manipulando o clima, o meio ambiente, para matar com as doenças, as guerras, a fome, a manipulação do ambiente, uma quarta parte da humanidade. Quem está assentado no cavalo verde é a morte, e o inferno o segue. Porque a morte está assentada no cavalo verde e o inferno a segue. Por quê? Por quê? Aqui no Apocalipse 20, versículos 14 e 15, nos diz o seguinte, Apocalipse 20, versículos 14 e 20, diz assim. Veja que interessante a Bíblia. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Então, aqui no Apocalipse 20, 14 e 15, a morte e o inferno estão juntos. Aqui no quarto cavaleiro, né, no quarto cavalo, o verde, a morte e o inferno estão juntos. Mas por
quê? Por que isso acontece? Porque os filhos de Deus, bem aqui, né? Por que isso acontece, né? Porque a morte e o inferno estão juntos. Agora, bem aqui, porque os filhos de Deus porque para os filhos de Deus é acordar do sono espiritual. Então, esta primeira etapa do Apocalipse é para acordar os filhos de Deus do sono espiritual, para se prepararem, para se santificarem e se purificarem para o arrebatamento. Por isso Jesus conta a parábola lá das 10 virgens, e ele diz: à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saia ao seu encontro. Então, à meia-noite é o começo da preparação para a noiva se preparar. E à meia-noite começou com a peste mundial, que é o primeiro cavaleiro, o cavaleiro branco. E daí em diante, a noiva foi sendo chamada a atenção para ela se preparar. Então, já para os filhos do diabo, Deus está trazendo juízo sobre eles. E a morte física tira deles a oportunidade deles se salvarem, levando assim estas pessoas para o inferno. Então, a morte e o inferno estão juntos. Por quê? Porque aqui na Terra existe 2 tipos de pessoas. E Deus fala isso em Gênesis 3:15. Existe a descendência de Satanás, que são aqueles que têm a alma morta. O que é uma alma morta? São aqueles que não têm sentimentos mais por ninguém. Ele não sente mais nada por pessoa alguma. Já são mortos. A alma já é morta, não sente mais amor, não sente, só sente ódio, não sente mais vontade de ajudar ninguém. Essas pessoas não têm sentimentos bons mais dentro delas. Estas pessoas são a descendência da serpente. Mas tem a descendência de Deus, descendência do Pai Eterno. E a descendência da serpente, ela está sendo julgada. O juízo dela chegou. À medida que Deus está usando os selos para acordar a igreja, para que a igreja se prepare para o arrebatamento, Deus também está usando os selos, que é as pragas, que é a guerra, a fome e esses problemas climáticos, para matar muitos filhos da serpente. Então, em 1 Coríntios 15, do 26, nos diz que o último inimigo que Jesus irá destruir é a morte. E a gente viu lá no Apocalipse 20, 14 e 15. Então, no Apocalipse 14 e 15, nos diz que depois do juízo final, a morte e o inferno, que andam juntos com a morte, o inferno anda junto com a morte. Então, eles andam junto porque o inferno, a morte mata e o inferno recolhe esses mortos espirituais e físicos também. Então, a morte mata e o inferno recolhe estas pessoas, que é a descendência de Satanás, é recolhido os filhos do diabo para levar para o inferno. Então, a morte mata os filhos do diabo, que já são mortos. A alma já é morta, o espírito já é morto, e a morte mata fisicamente e o inferno leva eles para lá, porque é o lugar provisório de todos aqueles que não têm Jesus, que não têm a alma viva, que não têm o espírito vivo,
e nem vão ter o corpo vivo. Então serão lançados no lago de fogo. Então, o inferno é um lugar provisório para essas pessoas que não têm Deus, para a descendência de Satanás. Porque o destino final deles é o lago de fogo. Então, depois do juízo final, todos aqueles que não tinham os seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro, por terem rejeitado o Cordeiro, estas pessoas, juntamente com a morte que os matou, e o inferno, lugar provisório para os que rejeitaram a Jesus, serão lançados no lago de fogo, a morada definitiva destas pessoas, cumprindo assim 1 Coríntios 15, 26. E o que é que 1 Coríntios 15, 26 nos diz? 1 Coríntios 15, 26 nos diz o seguinte. Ele diz, 1 Coríntios 15, 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então, o último inimigo de Jesus que vai ser aniquilado é a morte. Porque depois do juízo final, então o inferno e a morte serão lançados no lago de fogo. Prisão eterna, definitiva. Não vai existir mais inferno. Todos estarão no lago de fogo, que é o sofrimento eterno, a prisão eterna para todos aqueles que eram mortos, tanto espiritualmente como a alma, que são os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos desejos, como também o corpo. No Apocalipse 6:8, o inferno está seguindo a morte, pois o inferno está recebendo da morte todos os filhos da serpente, que são mortos espiritualmente, e a alma, também, e fisicamente. Mas os filhos de Deus, nem a morte espiritual e nem o inferno têm poder sobre eles, pois eles já receberam de Deus, já receberam de Jesus um novo espírito. Eles já nasceram do Espírito do Pai Eterno. E nestes a morte espiritual não tem poder, muito menos o inferno. Então, naqueles que já têm Cristo, o inferno e a morte eterna não tem poder. O único que ainda tem poder sobre o salvo é a morte do nosso corpo, pois ele precisa morrer para receber um novo corpo. João 5, 24 e 25 diz assim. João 5, 24 e 25 diz o seguinte. 24 e 25. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos. Deixa eu ver se é este mesmo. Acho que eu peguei foi errado. É no 6, é 5, 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então, aqui, Deus não está falando da ressurreição. Aqui está falando dos mortos que morreram com Adão. Aqueles que morreram espiritualmente em Adão. E aqui está dizendo o seguinte,
em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, Jesus dizendo, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Os mortos espirituais. Os mortos que já nascem mortos, longe de Deus. E agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então, nós já nascemos mortos espiritualmente. Mas estes mortos que ouvem a voz de Cristo, que é a palavra dele, esses que ouvem e creem. Então, aqui Jesus está dizendo, no 25, e os que a ouvirem viverão. Por quê? Porque os que ouvirem a voz de Cristo, eles vão receber Cristo como seu Salvador e vão receber um novo Espírito vivo e vão viver eternamente. É isso que Cristo está dizendo. No Apocalipse 6, do 9 a 11, é a abertura do 5º selo. E o que João vê? João vê o clamor dos filhos de Deus que foram mortos por causa de Jesus, por se manterem fiéis até o fim em Jesus. E o primeiro destes fiéis foi Abel. Então aqui o 5º selo aberto é os salvos debaixo do, bem aqui, vou ler bem aqui, é 9 a 11. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, aqui as almas dos salvos, o 5º selo, eles estão pedindo justiça a Deus. Eles estão pedindo vingança. E o que é que Deus diz? No versículo 11, foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles. Então, o que eles ouviram de Deus foi: esperem um pouquinho mais, porque ainda tem alguns que vão ser mortos como vocês foram. Então, eles já receberam de Jesus as suas vestes brancas, porque eles já estão prontos para vir com Jesus, para receberem o seu corpo glorioso. O Apocalipse 6, do 12 ao 17, Jesus abre o 6º selo. O 6º selo é a mudança das pedras tectônicas e elas causam as mudanças climáticas. Então vamos ler um pouquinho deste texto aqui. Versículo 12. E havendo aberto o 6º selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra, terremoto. E o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola,
e todos os montes, preste atenção, que diz que o verso 14, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Então, as pedras tectônicas vão fazer a mudança, elas vão mudar de lugar. Então, as ilhas e os montes vão mudar de lugar. Hoje, eles estão no lugar, mas vai haver a mudança. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos e todo o servo e todo o livre se esconderão nas cavernas e nas rochas, quer dizer, nos, como é que eles dizem, meu Deus, nesses buracos que eles fazem debaixo do chão, essa coisa assim, para se esconderem. Aqui, João está dizendo que eles e os reis da terra, os grandes, os poderosos, né, os donos do mundo, os ricos, os tribunos, os poderosos e todo servo e todo livre se esconderão nas cavernas e nas rochas das montanhas e diziam aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Então eles sabem, essas pessoas sabem que a ira do Senhor chegou sobre eles, sobre a semente da serpente. Mas a mudança climática está acontecendo devido também à mudança das pedras tectônicas. Está causando terremotos, está causando maremotos, está causando furacões, está causando tudo isto. E os homens, que estas coisas estão, que é o quarto cavaleiro, está assentado sobre o cavalo, quer dizer, os homens estão causando isto também. Estão manipulando tudo isto. Então, no Apocalipse 6, do 12 ao 17, Jesus abre o sexto selo, e o sexto selo é a mudança das pedras tectônicas. E elas causam as mudanças climáticas. Em Isaías 24, do 16 ao 21, Isaías diz que a terra cambaleará como um bêbado. Cambaleará, ou melhor, se mexerá, ou andará como um bêbado sem firmeza. Então a terra cambaleia. E é o que está acontecendo hoje. Porque devido o movimento das pedras tectônicas mudando de lugar, a terra vai se mexendo, vai se movendo e vai acontecendo tudo o que estamos vendo. E vai causando tudo o que estamos vendo. Em Romanos 8, 18, nos diz o seguinte, né? Romanos 8, 18, Paulo fala das aflições dos últimos dias. Agora aqui, Romanos 8, 18, nos diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, as aflições deste tempo que estamos vivendo, elas são grandes, são terríveis, causadas ou aumentadas pelos homens malignos que estão comandando este mundo. Mas estas aflições não são para se comparar, como Paulo diz, com o tempo, né? Com a glória que em nós há de ser revelada. E quando é que vai ser revelada? Quando chegarmos no céu. Isto vai ser revelado para nós. Como vai ser maravilhoso. Então aqui no
em Lucas 21, aqui o Lucas fala sobre as águas. Versículo 25 e 28 ao 28, ele diz assim: então haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra. Sinais no sol, que nós temos mais visto sinais no sol, né? São os, como é que se diz? Esqueci agora, e que teve até agora no mês de abril, né? Sinais no sol e na lua, e as estrelas, e nas estrelas, e na terra, aflição das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Meu Deus, estamos vivendo tudo isto. Sinais nos céus, né? São os cometas, que as estrelas, são os, como é que se diz? Esqueci agora o nome, quando o sol e a lua se juntam, esqueci, mas os irmãos sabem. Então aqui Lucas está relatando o que nós estamos vivendo hoje. Então haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, aflição. O que é que estamos passando? Principalmente aqui no Brasil, aflição das nações, não só do Brasil. Porque o que o Rio Grande do Sul está passando não é só aqui no Brasil, são em várias nações. Na África, uma nação da África aí, parece que não sei se foi ontem ou se foi segunda, houve um aterramento devido a uma montanha que caiu em cima de um povoado e matou mais de 2.000 pessoas. Então aqui Lucas está relatando isto. E na terra, aflições das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Então, é mais o que estamos vendo, né? O mar está subindo as suas ondas, as águas estão caindo e estão destruindo muitas pessoas, né? Então, o versículo 27, 28 nos diz assim, 26, Lucas 21, 26. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então aqui Lucas está dizendo que quando a gente vê estas coisas acontecer é para olhar para o céu, porque é de lá que vai vir o nosso Senhor. De lá que vai vir a nossa redenção. De lá que vai vir o nosso corpo glorificado. E estas coisas já estão acontecendo há muito tempo, desde 2020. Então aqui em Lucas, ou melhor, em Romanos, capítulo 8, os versos do 19 ao 20, nos diz assim, 19 ao 20, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Então, aqui em Romanos 8, do 19 ao 20, Paulo fala da expectação ou espera da criatura pela manifestação dos filhos de Deus. Ou melhor, a criatura
aguarda a manifestação dos filhos de Deus para que a criação de Deus saia da sujeição a Satanás. Porque quando Adão pecou, a terra foi sujeita a ficar debaixo do governo do diabo. E ela aguarda esse momento em que ela vai sair do governo, das mãos, do domínio do diabo. E é por isso que diz aqui, Paulo diz aqui, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Então a criatura, eles estão esperando a manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus vierem com Jesus para este mundo, governar este mundo. Então, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Então, a criação de Deus é sujeita ao governo do diabo, porque o homem deu para o diabo este poder, porque Deus deu para o homem transferiu para Satanás. Somente no Apocalipse 19, do 19 ao 21, os filhos de Deus serão manifestos juntamente com Jesus. Então, toda a criação do Pai Eterno sairá do domínio e governo do diabo para o domínio e governo de Jesus e a igreja. Porque quem vai governar este mundo é Jesus juntamente com a igreja. Em Romanos 8, 22, nos diz o seguinte... 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Paulo diz que toda a criação de Deus geme e está juntamente com dores de parto até agora. E quando começou as dores de parto para a criação? Quando Satanás começou a governar este mundo. Este mundo mudou completamente. Porque a criação de Deus está em dores de parto até agora, e a cada dia estas dores aumentam mais e mais nesta terra. Porque a criação foi sujeita a estas dores de parto, ou melhor, devido o pecado da criatura chamada Adão, toda a criação foi sujeita a ficar sobre o domínio do maligno. Então o diabo tomou de conta do governo do mundo, do maligno, do diabo, né? E na esperança da restauração da criatura humana para que a criação saísse do domínio do diabo. Então, o diabo tomou de conta do governo desta terra. E a terra ficou sujeita, a criação de Deus ficou sujeita ao domínio do diabo. Mas esta mesma criação está na expectativa da criatura humana sair, né, do domínio do diabo, ser completamente restaurada para poder receber o seu corpo glorioso e voltar com Jesus para governar este mundo, para Jesus tomar de volta aquilo que Satanás recebeu das mãos de Adão. E a criação de Deus está nessa expectativa, está nessa espera. Mas enquanto espera, ela está em dores de parto, e quanto mais se aproxima da vinda de Jesus para governar este mundo, mais esta terra geme de dor, porque as coisas estão mudando, a terra está voltando a ser como era no início que foi criada. E isso causa dores, né? Porque quando o homem pecou, a terra mudou, não é? O seu jeito, do jeito que era. Santa, perfeita, andando na direção de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, mudou o governo, né? Então, só na segunda vinda de Jesus para os judeus e para toda a terra,
para Jesus assumir o lugar que Deus deu ao primeiro Adão, mas que Adão não valorizou e entregou esta terra nas mãos do diabo, sujeitando assim a criatura e a criação ao domínio do maligno. Então, quando Adão entregou a terra nas mãos do diabo para ele governar, então ele, criatura, se sujeitou ao maligno e também à criação de Deus. Em Mateus 24:8, Jesus diz: mas todas estas coisas são o princípio de dores. Ou melhor, todas estas coisas. Que coisa Jesus está falando? Jesus está falando de Mateus 24:7 e Apocalipse capítulo 6. Capítulos do 6 ao 8 e o capítulo 8 do 1 ao 5. Que são os selos sendo abertos. Os selos sendo abertos, a primeira etapa do Apocalipse para a volta de Jesus. É os selos. Estes selos é o princípio das dores. E o princípio das dores é o acordar a igreja para que ela se prepare para o arrebatamento. Os selos é para acordar a igreja. As trombetas é para a igreja se preparar, se santificar, se agarrar com Cristo para a vinda dele, porque o toque da sétima trombeta será o arrebatamento. E o toque da sétima trombeta é no capítulo 11, cumprindo-se no capítulo 12. Então, diz assim: estes acontecimentos são o princípio das dores para a igreja. Eles também são para acordar a igreja do sono espiritual em que viviam. Nós vivíamos em um sono espiritual, achando que aqui no mundo estava muito bom. Era uma maravilha, ninguém queria sair desse mundo. De repente, tudo mudou. E agora, os filhos de Deus já estão sabendo e já não estão querendo mais ficar neste mundo, porque os selos todos já foram abertos. E nós estamos vendo como realmente o mundo é. O mundo que Jesus disse que jaz no maligno, este mundo que nós estamos vendo. E quanto mais se aproximar da volta de Jesus, mais este mundo de Satanás vai se materializar e vamos ver como ele realmente é. Já as trombetas é o aumento das dores para a igreja. Então, as trombetas é o aumento das dores. Está ficando mais próximo da volta de Jesus. Está ficando mais próximo desta terra alcançar aquilo que ela deseja, que é a libertação das mãos do maligno, do poder do maligno, porque ela só vai alcançar isso na volta de Jesus para governar este mundo. Então, já as trombetas é o aumento das dores para a igreja, se preparar para a igreja, se preparar para o arrebatamento, para que ela saia do mundo governado por Satanás e venha para o Espírito, que é governado pelo Espírito do Pai Eterno. Então, nós, como pessoas, até 2019, estávamos completamente à vontade neste mundo. E todo mundo trabalhando e prosperando e achando este mundo às mil maravilhas. Mas 2020, com a praga mundial, mudou. E as pessoas começaram a ficar com medo. E de lá para cá, tudo está cada dia mais diferente. Então, com a abertura de todos os selos em andamento, porque a abertura do selo significa que abriu e encerrou, não. Isso vai até a volta de Jesus. As pragas vão até a volta de Jesus. As guerras vão até a volta de Jesus. A fome vai até a volta de Jesus, o problema climático vai até a volta de Jesus. Então, os selos é só o começo, é o princípio das dores. E a cada ano essas dores vão aumentando mais e mais, são 7 anos. Então, 7 anos para a igreja, como eu já expliquei, 7 anos para ajudar. Então, os 7 anos da igreja é de 2020 a 2027.
7 anos para a Judéia, de 2023 a 2030. Então, preste atenção que que está acontecendo no mundo. Então, em Mateus 24:8, Jesus diz, mas todas estas coisas são o princípio de dores. Ou melhor, todas estas coisas. Essas coisas é Mateus 24:7, que são as guerras, que são os terremotos, que é a fome, que é o clima. Então vamos ver o que é que diz lá. É a mesma coisa que Jesus falou aqui em Mateus, em Apocalipse 6, que são os cavaleiros. Ele fala aqui em Mateus 24:7, ele fala isso. Então Mateus 24:7 diz assim, Jesus diz assim, porquanto se levantará nação contra nação. Nós já estamos vivendo. E as nações que não estão lutando estão se levantando uma contra a outra. E Jesus diz mais, e reino contra reino. Reino espiritual contra reino espiritual. Reino de Deus contra reino do diabo. Isso a gente vê lá no Apocalipse 12:7. Satanás levanta o exército dele e luta contra o exército de Deus, governado por Miguel. Então aqui, no versículo 7 de Mateus 24, nos diz mais, e haverá fomes, terceiro cavaleiro, pestes, primeiro cavaleiro, terremotos, meio ambiente, em vários lugares. Então aqui Jesus está citando a peste, primeiro cavaleiro, a guerra, segundo cavaleiro, a fome, terceiro cavaleiro, terremotos, quarto cavaleiro, que o terremoto é o meio ambiente. Então Jesus citou o mesmo que ele falou no Apocalipse 6, capítulo 6 até o capítulo 8. Então, tudo está se cumprindo. E os selos foi a primeira etapa, o princípio das dores. Nós já estamos na segunda etapa, no toque das trombetas. Então, estes também são para acordar a igreja. Os selos são para acordar a igreja do sono espiritual em que viviam. Já as trombetas é o aumento das dores para a igreja se preparar para o arrebatamento, para que ela saia do mundo governado por Satanás e venha para o mundo espiritual. Então nós devemos sair deste mundo, do desejo de viver neste mundo, do conforto desse mundo, para o mundo espiritual, para a presença de Deus, para a dependência de Cristo, para a confiança em Cristo. Em Gálatas 5, 16 e 17, lá diz, que o Espírito de Deus luta com a nossa carne, para que a nossa carne não faça o que quer. O Espírito de Deus e a nossa carne são inimigos, porque a nossa carne é a mente de Satanás em nós, mas o Espírito de Deus é a mente de Cristo. Então a mente de Cristo em nós luta com a mente do diabo, que é a nossa vontade de pecar. E isso vai terminar na volta de Jesus para a igreja. Romanos 8, 1 e verso do 5 ao 6. Romanos 8, versículo 1, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí o versículo 5. Versículo 5 nos diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, deste mundo, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, de Deus, as coisas de Deus. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz.
Então há esta guerra dentro do salvo. Nossa carne quer pecar porque é a mente de Satanás. Mas o Espírito de Deus quer que façamos a vontade de Deus, que é a mente de Cristo. Então a mente de Cristo tem que vencer a mente maligna. Logo, o nosso espírito tem que vencer a nossa carne. O Espírito de Deus no nosso espírito, lutando com a nossa carne, a mente caída, a mente de Satanás, tem que vencer ela para que ela se torne a mente de Cristo, como Paulo fala. Enquanto a criação espera pela restauração da criatura, o povo de Deus, a criatura é o povo de Deus, né? O homem que precisa sair da escravidão do pecado para Deus, isto se chama restauração. Então, a criação está esperando a restauração desse homem. Então, esse homem é o povo de Deus. A terra geme como que estivesse com dores de parto. Então, enquanto a criação espera a restauração da criatura, ela está gemendo, ela está tendo dores como de parto. As taças é o fim das dores e o resgate dos judeus para o seu Deus. Então, as taças já não é para a igreja é somente os selos e as trombetas. As taças é somente para os judeus, porque os judeus não vão se converter antes das taças serem lançadas sobre a terra. Em Romanos 8, 22 ao 23, nos diz o seguinte, 22 ao 23, nos diz o seguinte: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Paulo nos diz que não é somente a criação que geme, aguardando a restauração da criatura, que somos nós, mas nós mesmos, as criaturas que estão sendo restauradas pelo Espírito Santo, maravilhoso de Deus, do Pai Eterno, também gememos, esperando a adoção de filhos, a saber, a redenção, a transformação, a mudança do nosso corpo mortal para o nosso corpo espiritual e glorificado. Nós, juntamente com a criação de Deus, gememos, pois apesar de já havermos recebido do Espírito do Pai Eterno um novo Espírito, um Espírito que é dominado pelo Espírito do Pai Eterno, mas a nossa alma ou mente ainda não se tornou como a mente de Cristo, para que houvesse a transformação do nosso corpo em um corpo espiritual. O nosso corpo só será eterno quando a nossa alma ou mente se tornar como a mente de Cristo, para que o nosso corpo também seja restaurado. Então vamos prestar atenção. Em 1 Tessalonicenses 5:23 nos diz assim, 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo nos diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Em tudo. Então o ser humano tem 3 partes. Seja bem-vinda, Francisca das Chagas. O ser humano tem 3 partes. E ele diz em tudo. E todo o vosso espírito, primeira parte. E alma, segunda parte. E corpo, terceira parte. Sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo.
O nosso espírito já recebeu um espírito novo, um espírito vivo, já nasceu de novo. A nossa alma está sendo transformada, está sendo mudada pelo Espírito de Deus em uma alma igual à de Cristo, porque a alma é a nossa mente, são as nossas emoções, são os nossos pensamentos, são os nossos desejos, é o nosso intelecto. E a nossa alma, que é grudada no nosso corpo, quem dá vida ao nosso corpo também vai ser mudado. Porque o nosso corpo reflete o que está na nossa alma e no nosso espírito. E o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo têm que estar irrepreensíveis diante de Deus, para a vinda de Jesus Cristo, para o arrebatamento. E é isso que Deus está fazendo. Ele está fazendo esta mudança no Filho dele. Precisa dessas 3 etapas. A primeira e a segunda etapa é para a igreja, porque a igreja já tem um espírito novo. Mas as outras 3 etapas é para os judeus. Os judeus ainda não nasceram de novo. Eles precisam nascer de novo, a primeira etapa. Segunda etapa, eles precisam acordar do sono espiritual. Terceira etapa, segunda etapa, as trombetas eles vão ver, mas não vão subir. Eles vão ter só o processo das trombetas, que é o caos, que são as catástrofes. Eles vão se converter nas taças, é que eles vão se converter. Então eles vão passar por esses 3 processos, mas a igreja vai passar por 2, porque o primeiro processo nós já passamos. Muitos ainda não, porque muitos ainda não receberam Jesus, mas vão receber até a volta de Jesus. Então somente o Espírito de Cristo, no nosso espírito, fará isso na nossa mente, pois somente o Espírito de Cristo, guiando o nosso espírito ao conhecimento da verdade, que é Cristo, é que haverá a completa libertação da nossa mente, do engano, da mentira, que foi nela colocado devido ao conhecimento do mal, ou da maldade que foi injetada nela devido à desobediência do primeiro Adão. Quer dizer, o homem conhecia só as coisas boas, só tinha a mente de Cristo, mas aí quando ele pecou, ele passou a ter outra mente, a mente de Satanás, que é o pecado. Isso foi injetado no homem, agora o homem tem 2 mentes, né? Mas só pode ficar uma mente, ou a mente de Cristo ou a mente do diabo. Porque os que têm a mente de Cristo, os que têm as 2 mentes, uma vai ter que desaparecer. Ou aquele que tem a mente de Cristo, ou vai deixar de existir a mente de Cristo nele, pelo menos algum vestígio dela, para ficar somente a mente do diabo, ou aqueles que têm vestígio da mente do diabo, vai ter que desaparecer a mente do diabo para ficar somente a mente de Cristo. O Espírito Santo está fazendo esta mudança nos filhos de Deus. Mas os filhos do diabo, ele está fazendo a mudança, ele está tirando os vestígios que ainda existe no homem, de bondade, de amor, ele está tirando tudo isso, os que são do diabo. Mas os que são de Cristo, o Espírito Santo está tirando todo vestígio de ruindade, de amargura, de coisa ruim, e ficando somente a mente de Cristo. Isto é uma guerra dentro de nós. Então, foi tirando da nossa mente pelo segundo Adão. Então, a desobediência do primeiro Adão e foi tirando da nossa mente pelo segundo Adão. Então, essa mente corrompida, caída no pecado, Deus, na pessoa do Espírito Santo, está tirando todo este vestígio dessa mente corrompida, essa mente que Adão adquiriu quando pecou. E aqui no 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21 ao 23, nos diz o seguinte:
21 ao 23, diz assim: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, há uma ordem, né? Primeiro, o Adão tem que morrer, para depois o Cristo viver. Primeiro, a carne tem que morrer, para depois vir o espiritual. Em Adão foi injetado na nossa mente, outros pensamentos, outras ideias, outros conhecimentos que não são do Pai Eterno. Esta outra mente que foi inserida na mente da criatura humana é a mente do diabo, que é a mente corrompida pela mentira, pelo engano, pela morte, pelo roubo, pela destruição. Esta mente do diabo em nós precisa ser tirada da nossa vida, para que haja em nós somente a mente de Cristo, como era antes do pecado de Adão. Mas para que esta mudança aconteça, é necessário que a igreja passe pelas essa primeira e segunda etapas deste processo de restauração da mente. É necessário a igreja passar pelos selos e as trombetas. 1 Coríntios 15, 52. Mas Judá, este Israel de hoje, passará por todas as 3 etapas deste processo. Primeiro processo, a abertura dos selos. Segundo processo, o toque das trombetas. Terceiro processo, as taças. Enquanto o Pai Eterno chama os seus filhos ao arrependimento para se corrigirem e se santificarem para o dia do Senhor, ao mesmo tempo, Jesus pisa o lagar da sua ira contra os ímpios, contra os iníquos, contra o joio, para os lançar no fogo ardente. Mateus 13, 40 ao 43. Então, enquanto Deus está corrigindo o seu povo, para chamar a atenção, para que eles venham para Ele, Deus, para que se santifique, ao mesmo tempo que Deus está fazendo isto, usando os selos e as trombetas, Ele também está pisando o lagar, está destruindo a semente da serpente. Ao mesmo tempo que o Pai Eterno corrige o seu povo, igreja, reino de Israel e Judá, este Israel de hoje, ele também pisa os iníquos, os descendentes da serpente, e os destrói no seu juízo. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude. E você, como está diante de Deus? Está se deixando corrigir por Deus? Ou está com o seu coração endurecido? Você já tem Jesus? Se você ainda não tem Jesus, você precisa. Se você quiser, ore comigo agora. Senhor, eu te aceito como meu Salvador. E eu creio no Senhor. Eu quero o Senhor para mudar a minha mente corrompida pelo pecado, para que ela seja transformada e fique parecida com a mente de Cristo. Me aceite como o teu filho, como teu servo. Eu quero o Senhor como meu Salvador, o meu Senhor, o meu único Deus. Eu creio no Deus Pai. Eu creio em Jesus como meu Salvador, que morreu por mim, e eu lhe aceito. Me aceite como seu servo. E obrigado por ter dado a sua vida por mim. Amém. Se você fez essa oração crendo verdadeiramente em Jesus como seu único e suficiente Salvador, então você é salvo. Procure uma igreja, se congregue e cresça. Estude a Bíblia.
Ore, fale com Deus e se aproxime dele. E deixe ele fazer a mudança na sua vida. Mande esse vídeo para frente, mande este estudo para outras pessoas. E dê o seu bonzinho, compartilhe, comente, se inscreva no meu canal. E até o próximo estudo, até sábado.